Olá a todos que nos escutam nesse momento, você do YouTube que está aqui para participar da aula número 2 dessa série de estudos baseados em Gênesis e inspirados aí também nas pregações expositivas do reverendo Augustus Nicodemos Lopes, uma série maravilhosíssima que está disponível no canal do reverendo Augustus Nicodemos aí. Estamos na nossa aula número 2 e vamos caminhando aqui para uma breve revisão da aula número 1 que já teve, né? Então, antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e nos ajude a bater a meta aí de 50 inscritos. Nos ajude nessa obra, ok? O algoritmo do YouTube só entende que você gostou do vídeo quando você deixa o seu gostei, tá? Certo, vamos fazer aqui uma breve revisão daquilo que a gente viu na aula passada. Então, o alvo de Moisés ao escrever o relato de Gênesis, a intenção de Moisés era reorientar a cosmovisão do povo israelita sobre Deus e sobre o mundo, porque o povo israelita estava saindo do Egito, né? O povo israelita estava, como é que eu posso dizer, cheio das ideologias e dos costumes dos egípcios. Foram 400 anos na terra do Egito. Não é à toa que Moisés teve que fazer isso daqui, porque o povo estava cheio dos ideais dos egípcios, né? Ok, segunda coisa, mostrar a superioridade de Deus em relação aos deuses egípcios e cananeus. Então, essa é uma das intenções de Moisés ao escrever o relato do Gênesis. Terceira intenção de Moisés, explicar as origens de certas leis, como descansar no sábado, casamento monogâmico, certo? Dar uma base teológica e moral para o povo invadir a terra de Canaã, certo? E explicar a origem da aliança de Deus com Israel, certo? Era essa a intenção de Moisés no relato do Gênesis, ok? Além disso, nos versos 1 e 2 que a gente leu, na aula número 1, Moisés nos mostra as seguintes verdades. Primeira, Deus está acima de sua criação e é separado dela, Deus é distinto da sua criação, diametralmente oposto à ideia da época, né? Que dizia que os deuses eram a alma do mundo, particularmente aqui no verso 1 e 2 do capítulo 1, ele tensionava e intencionava mostrar para o povo de Israel que Deus está acima da criação e é separado dela, diferente da ideia panteísta da época. Moisés queria mostrar para o povo de Israel que Deus é um Deus pessoal, porque ele criou o universo e o planeta Terra com um propósito, que ele é eterno e autoexistente, e tudo foi criado por ele do nada, certo? Ele criou a matéria bruta, mas iria organizar toda aquela massa sem forma e vazia, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar como Deus começou a formatar esta massa sem forma e vazia e lhe conferiu vida, inclusive vida humana. Então, no estudo da aula passada, a gente se concentrou em como Deus criou a matéria-prima, a matéria bruta, para começar a dar forma, né? E nessa aula a gente vai estudar mais detidamente a questão da formatação dessa massa criada, né? Então vamos estudar os dias 1, 2 e 3, né? Por enquanto, nessa aula, ok? Então, algumas observações preliminares antes de mais nada. Primeiro, não temos uma resposta definitiva para a questão de horas do dia, porque se vocês observarem aí, sempre tem uma controvérsia, nossa, eram dias de 24 horas, de 6 horas, né? A gente não tem base consistente para responder a essa pergunta, certo? Se são dias de 24 horas ou não. Gênesis deve ser entendido como história e não como mito, pessoal. Lenda, parábola, fábula, analogia ou ilustração, certo? Essa posição é adotada tanto por Augusto Nicodemos quanto por Adalto Lourenço, ok? O livro de Gênesis é literal. Moisés escreveu esse relato para ser levado em consideração, inclusive em contraste às várias descrições mitológicas da época sobre a criação do mundo, e lembremos-nos de que Moisés foi educado em toda a cultura do Egito e ele sabia de tais relatos pagãos, né? A título de curiosidade,
existem até a questão dos métodos de datação, né? Os métodos de datação mais conhecidos que a gente tem é a radiometria, é o uso do carbono 14, né? O potássio 40, a ressonância de rotação eletrônica, né, que mede a quantidade de elétrons desemparelhados em estruturas cristalinas que foram previamente expostas à radiação natural. Talvez eu tenha até falado em inglês para algum de vocês, né? Porque isso aqui, na verdade, é muito complexo. Então, a gente tem esses métodos de datação, ok? E a ciência, ela gosta de colocar tudo bem fechado, né? Bem estabelecido. Mas, na verdade, de acordo com Adalto Lourenço, existe um problema sério em relação a esses métodos de datação, né? Porque é através deles e do estudo da quantidade de elementos, tipo o carbono 14 que existe numa rocha, né, ou em algum fóssil. Existem fósseis aí que são datados de milhões de anos, né, mas acontece que o carbono 14 ele só permite a datação no máximo até 6.000 anos, então tem essa problemática aí nessa questão da datação, né? Então, apesar disso, a ciência ela sempre quer colocar a má ciência, né? Sempre quer colocar bater um martelo em cima disso daí, né? Mas a gente não sabe realmente o que é que está acontecendo, não sabe de fato se a Terra ela tem essa quantidade de anos ou não, né? Segunda observação, Moisés escreveu da perspectiva do observador. O que isso quer dizer? Quer dizer que Moisés ele relatou tudo como se houvesse uma grande tela diante de si, na qual todos os eventos da criação ocorriam de forma sequenciada e clara. Então Deus ele deu essa revelação, certo, para Moisés de forma clara e sequenciada, ali como se ele estivesse vendo tudo através de uma tela, certo? Imagina uma tela aí de, não sei, 90 polegadas e Moisés lá vendo toda a cena da criação se passando diante dele, né? E eu estou citando isso daqui porque a gente precisa, como bem destaca Augusto Nicodemos, a gente precisa ler Gênesis com os olhos do observador, com os olhos de Moisés, não com os nossos olhos, né? A fim de ter uma interpretação mais clara daquilo que ele escreveu, beleza? Ok. A audiência primária de Moisés eram os israelitas. Isso aqui também é muito interessante, né? Ele estava escrevendo com o povo de Israel em mente, pessoal. Ele não estava escrevendo com o povo brasileiro em mente ou com o povo americano. Moisés intencionava explicar para o povo de Israel como os céus e a terra se originaram, ok? O povo de Israel era a plateia principal de Moisés. Quarto e último, Moisés queria ser entendido. Então o texto quer dizer o que ele quer dizer, certo? Quando o texto de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que o texto diz é o que o texto diz, certo? Não é necessário procurar chifre em cabeça de cavalo, como alguns fazem por aí, né? Ou atribuir interpretações alegóricas no texto. Optemos pela leitura simples da narrativa, minha gente. Não vamos fazer como alguns fazem por aí, pegam os versos 1 e 2 de Gênesis, fazem a leitura, né, e vão especular a questão da vida extraterrestre, né? Deus foi para a Terra, né, sem forma invasiva, foi fazer a criação. Nossa, será que já existiam outros seres além do ser humano? Aí vai começar a especulação. Mas como a gente está abordando o texto na perspectiva de Moisés, e a intenção de Moisés não era escrever sobre essas coisas, a gente não deve parar para se deter nesse tipo de pergunta e se aprofundar tanto, né? É bom que a gente faça isso? Mas também levar em consideração que Moisés não tinha em mente explicar isso daí, né? Ele não intencionava estar tratando dessas questões, ok? Qualquer dúvida podem falar aí que eu tô de olho aqui. Tranquilo. Queria destacar aqui que Moisés ele fez um relato bem elaborado do texto, certo? Daquilo que ele viu.
E como é que a gente comprova que Moisés ele fez um relato bem elaborado, que Moisés não foi falando as coisas assim do nada, né? Ele não pensou. Primeiro, porque existe um paralelo nos dias da criação. Isso aqui é muito interessante. Percebam só, a narração da criação ela é dividida em duas colunas e cada uma delas, pessoal, possui a descrição de 3 dias. Na primeira coluna, o que há é a explanação de como Deus preparou o ambiente pela criação daquilo que é básico. E na segunda coluna, né, temos os dias de 4 a 6, nos quais Deus preenche a terra formatada por ele, nos 3 primeiros dias, né? E ele preenche elas com vida análoga à terra, né? Então, como exemplo, observem aí o verso 3 e o verso 14, se vocês tiverem aí com a Bíblia aberta. Olha o verso 3, o que é que diz? Haja luz e houve luz. É isso que o verso fala. No verso 14, olha só o paralelismo aqui, ó, o verso 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, a luz foi criada no dia 3, certo? O primeiro conjunto é o primeiro dia da primeira coluna, e os luminares foram criados na segunda coluna, no primeiro dia da segunda coluna, né? Então percebam como é organizado, como o relato ele é bem estruturado, né? No segundo dia a terra, né? E da primeira coluna a terra, no segundo dia da segunda coluna os vegetais e assim sucessivamente, né? Muito interessante isso daqui. Fora também que o que demonstra que Moisés fez um relato bem elaborado é o fato de os 6 dias da criação seguirem o mesmo padrão. Então, como é que começa? Se vocês perceberem. Primeiro, Deus comanda para que algo aconteça. Segundo, este algo definitivamente acontece. Terceiro, Deus declara que o que foi feito é bom ou muito bom. E por último, a declaração do fim do dia. Então, é um relato ordenado, certo? E bem organizado. Isso mostra como Deus é sábio e como ele fez as coisas de forma organizada e sistemática, né? Então, não há desculpa para eu e você sermos desorganizados, não. Deus é um Deus de organização, né? Ele primeiro criou uma parte da matéria bruta e logo em seguida ele preencheu essa matéria, como a gente vai ver logo em seguida, né? Então, vamos entrar aqui no primeiro dia, partindo de Gênesis verso 3 até o verso 5, ok? Vamos entrar aqui desde já. Ok, nesse primeiro dia houve a criação da luz e a separação das trevas. E o interessante aqui é que a palavra então, que está presente no verso 3, dá a ideia de continuidade, certo? Alguns teólogos, pessoal, querendo embasar aquilo que a ciência fala sobre a questão dos milhões de anos do planeta Terra, eles afirmam que um intervalo de tempo muito grande, ou seja, um abismo temporal, existiu entre os versos 2 e 3, né? Mas é um pouco complicado afirmar isso com tanta certeza. Eu até entendo que quem faz esse tipo de declaração quer, na verdade, conciliar, né, essa suposição científica com o texto bíblico, né? Mas a gente tem que entender que a gente não pode afirmar isso com certeza, né? Por quê? Porque Moisés ele não tinha intenção, novamente eu digo isso para vocês, Moisés não tinha intenção de escrever sobre isso, certo? Eu não posso afirmar com certeza, mas evidentemente, né, que eu não posso negar. Possa ser que de fato tenha existido um abismo temporal entre o verso 2 e o verso 3, possa ser, né? Ou não. Então, na verdade, é pura especulação, né? Mas eu não posso nem descartar com certeza, nem afirmar com certeza, né? Então, o interessante sobre essa passagem aqui, sobre a criação da luz, é que Paulo cita a mesma passagem em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, como uma analogia ao novo nascimento ou à regeneração, certo?
Então, Paulo vê o relato de Moisés como histórico, né? O que é que eu posso deduzir da leitura de 2 Coríntios 4:6, que diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu me lembro de Paulo Júnior destacando o seguinte fato, né? Como é que o uso de uma calça na canela, que um cabelo grande, que o fato de eu ter a questão da disciplina pode regenerar um coração humano. Como é que isso pode acontecer, né? Se, na verdade, o que pode transformar o coração do ser humano é somente o poder da regeneração, o poder de Deus, o mesmo poder, provavelmente, que ele usou para criar a luz, né? Então, essa leitura que Paulo faz aqui do livro de Gênesis faz-nos chegar a essa conclusão de que um coração pecador só pode ser regenerado por um poder equivalente ou maior, certo, àquele usado por Deus no ato da criação, né? Então, observe só, mais um detalhe aqui sobre essa questão da luz, né? Deus disse que, de fato, haja luz e houve luz, né? A palavra de Deus, ela é irresistível. Ele disse para haver luz e houve luz. Então, quando Deus ordena algo, né? Inevitavelmente, pessoal, isso ocorre, né? Como não havia matéria pré-existente, isso aqui é interessante. A luz emanou completamente do ser de Deus, né? Porque não havia astros, né? Então Deus, na verdade, foi a fonte primária da luz, né? E logo em seguida o Senhor afirma que sua recente criação era boa, né? Porque tudo que Deus faz é bom. Glória a Deus por isso. Em seguida, Deus separa a luz das trevas e dá nome tanto a um quanto a outro, né? Dá nome à luz e dá nome às trevas, porque ele é o Criador e como Criador tem autoridade, né, para nomear. Lembrando que, de acordo com a cultura da época, quando algo era nomeado por uma pessoa, isso denotava que a pessoa tinha autoridade sobre aquele algo, né? Tranquilo. Vamos agora partir aqui para o segundo dia. Qualquer dúvida podem falar que eu estou de olho aqui mais uma vez, né? Tranquilo, vai dos versos 6 a 8. A criação do firmamento. Então, águas e trevas estavam misturadas de alguma forma aqui no relato da criação do firmamento. Então, Deus, ordena para que surja um firmamento, ou seja, alguma coisa dura e extensa, como uma abóbada ou cúpula, né? Então, de alguma forma, as águas estavam misturadas e Deus solta a ordem para que elas se separem, né? Então, na parte de cima surgiu essa abóbada, essa extensão dura e sólida, de acordo com Augusto Nicodemos, que fez justamente entre a separação entre as águas de cima, que no caso são as nuvens, né? A gente sabe muito bem que as nuvens são água, e as águas de baixo, né? No caso são as fontes subterrâneas, mares e rios. E por último, a nomeação do firmamento, né? Deus nomeou, chamou as águas de baixo de mares e as de cima de céu, né? Foi esse o nome que Deus deu. Caminhando aqui para o terceiro dia. Ok. Criação da terra seca. Deus comanda para que as águas se ajuntem seguindo o comando padronizado que a gente acabou de citar. Então, o interessante é que Pedro se refere a essa passagem e a tem como histórica. Por que eu estou ressaltando esse fato? Assim como Augusto Nicodemos faz. Para destacar, para mostrar que os autores do Novo Testamento acreditavam na historicidade do livro de Gênesis, entendeu? Não é para ser lido como parábola ou de forma alegórica aqui, é algo literal, né? Então, segundo Pedro, capítulo 13, verso 5, diz o seguinte: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo
pela palavra de Deus existiam céus e terra, esta formada da água e pela água, né? Então, isso daqui é literal, certo? Então, interessante aqui é que existe um bom destaque em relação à criação do reino vegetal, aqui, que é o seguinte ponto que a gente vai adotar, né? A criação do reino vegetal traz algumas considerações. A primeira delas aqui, matéria-prima já existente. Deus criou o reino vegetal a partir de matéria-prima já existente. Até então, Deus havia tirado tudo aquilo que ele havia criado do ex nihilo, ou seja, do nada, né? Mas a partir daqui, Deus usa a matéria pré-existente para criar o reino vegetal, né? Então, provavelmente Deus, né, queria fazer uma ligação intrínseca e profunda entre terra e os vegetais, já planejando deixar uma matéria-prima de qualidades para a criação do ser humano, né? Para vocês perceberem que, de fato, como Deus é sábio, tudo está ligado, né? Porque Deus disse, até posteriormente na questão do pecado de Adão, tu és pó e ao pó tornarás. E cientificamente já foi comprovado, né, que os elementos que existem no solo do planeta Terra também existem na nossa composição genética, né? Isso daí já é comprovado cientificamente. Então percebam que está tudo ligado, ok? Segunda consideração, capacidade de reprodução. O reino vegetal ele tem a capacidade de se reproduzir. Deus ele não precisaria fazer atos e mais atos contínuos de criação, certo? Ele não iria precisar criar novamente em relação ao reino vegetal. O universo depende de Deus, mas com capacidade de se manter com base em leis pré-estabelecidas, leis estas que servem inclusive de base para a pesquisa científica, né? Então Deus estabeleceu essas leis e elas servem de base para que a ciência descubra como o planeta e o universo funcionam, certo? A ciência ela não se detém da metafísica, né, daquilo que está além do nosso entendimento. Ela tem que se deter naquilo que é objetivo, né, naquilo que tem base amparada por leis, certo? Deus criou as leis justamente para isso, até para isso, né? Então, ciência é de Deus, né? A boa ciência provém de Deus, né? Até porque Deus é bom e tudo que é bom provém de Deus. Terceira e última consideração sobre o reino vegetal. Plantas reproduzem de acordo com a sua espécie. Isso daqui é muito, mas muito interessante, porque uva produz uva, tomate produz tomate, certo? Coco produz coco. Porém, né, sempre tem um porém, existem variações dentro destas mesmas espécies. Os cristãos, a gente, né, não somos contra a ciência, e sim contra a ideia da macroevolução em ordem radical, minha gente. Assim como eu falei na aula número 1. A gente não é contra a evolução. A evolução tem, sim, seus méritos, com toda certeza. Mas o que a gente bate de frente é justamente contra a ideia da macroevolução numa ideia radical. Tipo, todos surgiram de um ser vivo que é um ancestral comum. Toda forma de vida surgiu de um único organismo. Não acreditamos nisso, né? Porque, primeiro, vai contra o relato de Gênesis, como a gente vai ver mais para frente, uma aplicação a esse respeito. E segundo, que as afirmações da ciência que a gente tem hoje não corroboram com essa teoria aí, com essa afirmação, né? Então, o que é, na verdade, pessoal, é uma microevolução. Microevolução, sim, né? E a microevolução foi aquilo que Charles Darwin, descobriu na ilha Galápagos, na qual havia uma espécie de pássaro chamada tentilhão, cujo bico adaptava-se de acordo com o tipo de vegetação da qual se alimentava, certo? Tentilhão foi sempre um pássaro. Ele não saiu da água, né, e de repente disse, vou experimentar voar.
né? Eis as aves. Não é assim que funciona. Nisso daí a gente não acredita, né? Nisso daí, de fato, a gente bate de frente, né? Porque cada ser foi criado de acordo com a sua espécie, inclusive as plantas, né? No reino vegetal, cada planta de acordo com a sua espécie, né? Por mais que hoje haja aí o grande trabalho em cima dos transgêneros, né? Por mais que a gente saiba que existe isso daí, mas a base dos transgêneros são espécies únicas, né? Pega uma espécie de uma classe e junta com outra, né? Então cada ser de acordo com a sua espécie. Então, para encerrar esse terceiro dia, que foi o mais cheio de todos, né? Nenhum outro dia houve tanta criação quanto esse terceiro. Deus declara que tudo o que havia feito era bom, justamente porque a vegetação serviria para o sustento da vida recém-criada, né? Deus estava orgulhoso de sua criação. É até meio polêmico soltar esse termo aqui, ainda bem que o pastor não está aqui para poder me escutar, né? É como se, né, porque não tem outro termo para poder explicar. Deus estava de fato olhando para a sua criação, dizendo que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa eu acabei de fazer aqui. Então, a linguagem que a gente usa é justamente essa, né? O antropomorfismo que a gente usa é esse, ok? Então as plantas recém-criadas estavam sendo alimentadas pela luz que emanava de Deus. É interessante destacar isso. O sol ainda não havia sido criado. Então como é que as plantas eram alimentadas, né? Como é que elas realizavam a fotossíntese? Através da luz que emanava do próprio Deus, né? Ok? Então vamos entrar agora aqui para algumas observações gerais. Primeira observação que eu quero destacar para vocês é que só existe um Deus que criou todas as coisas. Então Deus deixou a sua marca na criação, ele deixou a sua digital. E quais são as digitais de Deus aqui na criação? Bondade, beleza, mistério, tem coisa que a gente não entende, certo? Ordem, o universo é organizado, propósito, o ser humano não está aqui por acaso, os animais não foram criados por acaso, o universo foi criado com um propósito, certo? E não à mercê de um destino vago, ok? Então, basta observar o que diz lá em Salmo 19, verso 1, o que é que diz, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, certo? Então, até mesmo ateus materialistas reconhecem que existe um design. É impossível, cara. É impossível olhar para todo esse universo aqui e nem sequer reconhecer que existe um design, né? Que a gente não possa fazer como Stephen Hawking, que fez questão de escrever um livro chamado O Relojoeiro Cego, né? Se vocês não sabem, o título do livro faz referência provavelmente a uma parábola, né, uma comparação de um indivíduo que está numa floresta e de repente ele acha um relógio, né? E através da análise do relógio, ele chega à conclusão de que existe um relojoeiro. Por quê? Porque a natureza não produz relógios. Então essa comparação é usada para provar, né, para mostrar que inferir um design em relação à criação do universo não é coisa de louco, né? Mas ele fez questão de escrever esse livro negando essa verdade aí, ok? Tentando negar na realidade, né? Por quê? Porque ele tem comprometimento, na verdade ele tinha, né? Comprometimento filosófico com o humanismo. Então ele fazia questão de negar devido a esse compromisso que ele tinha. Ok. Segunda observação, Deus é separado da sua criação. Deus não surgiu a partir da sua própria criação, né? Assim como a teogonia da época tentava explicar. A teogonia, a origem dos deuses. A teogonia pagã tentava explicar a origem dos deuses que saíam da própria terra, que saíam da água, né? Então, terceira, Deus tem poder sobre tudo. O Senhor deu nome a todos os elementos da sua criação, o que demonstra autoridade sobre ela. Interessante aqui no Antigo Oriente, a água era tida como uma existência que caracterizava a rebelião, né? E da qual surgiram os deuses também, né? Mas Moisés ele vai falar para o povo de Israel, Deus criou a água,
Deus é soberano sobre a água, ele tem autoridade sobre os mares, né? Justamente para fazer esse contraste com os deuses egípcios e cananeus, para mostrar para o povo de Israel que o Deus a quem eles serviam era, na verdade, o Deus verdadeiro. Okay? Quarta consideração: deuses antigos não são deuses e sim meras criaturas. Era isso que Moisés estava querendo mostrar para o povo, né? Então, Moisés queria destacar esse fato porque existia adoração ao rio Nilo, existia adoração ao boi-apis, ao pássaro preto ibis e até mesmo ao sol, né? Que era no caso o Ra. Então eles eram adorados pelos egípcios, né? Até mesmo o faraó era adorado como um filho dos deuses. Então Moisés estava querendo dizer, esses elementos que vocês observam os egípcios adorarem, foram todos criados por Deus. Deus tem autoridade sobre todos eles são elementos da criação, eles fazem parte da criação de Deus, eles não são deuses, certo? Deus é o autor da vida e nos sustenta. Isso aqui é muito interessante. Então, novamente, Moisés ele quer contrastar os deuses egípcios e cananeus com o Deus de Israel, certo? O Senhor não carece de alimentação, mas ele dá a vida a todos os seus seguidores, porque os deuses do Antigo Egito, do Antigo Oriente, eles eram, na verdade, alimentados, né? É por isso que havia sacrifícios e mais sacrifícios, inclusive até sacrifício humano. Mas, em contraste, Deus, ele não necessita de ser alimentado, né? Ele não carece de algo que provenha de nós. De acordo com o que Paulo fala lá em Atos 17, versos 24 e 25. O contexto é Paulo diante do povo de Atenas, lá no Areópago, discussando para o povo acerca do Evangelho. E ele vai começar o texto dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, Deus é soberano, ele não precisa da gente. Essa afirmação de que Deus ele criou o ser humano, porque Deus ele não pode se adorar, é uma heresia grande, né? É uma grande heresia isso daí, né? Eu me recordo, eu não vou dizer o nome de quem falava isso por uma questão ética, certo? Mas eu já cheguei a escutar esse tipo de afirmação. Entenda que Deus ele não pode chegar diante do espelho e adorar-se. Totalmente errado, né? Sabemos muito bem que a Trindade estava em eterna e perfeita comunhão quando resolveu simplesmente expandir um ato de amor, né? Então Deus ele expandiu o ato de amor dele através da criação do universo, né? E a gente foi abençoado, a gente é que foi abençoado, mas Deus ele não precisa de nós, ele não precisava, não precisa e não precisará de nós. Okay? Sexta e última, né? Deus escolheu fazer sua criação aos poucos e não de uma só vez. Isso aqui também é bem pertinente para os nossos dias, né? Então Deus escolheu fazer sua criação aos poucos, minha gente. Ele fez isso para quê? A fim de nos ensinar a descansar e nos mostrar que tudo não deve ser feito de uma vez, mas passo a passo. E aqui Deus não está falando de lerdeza, certo? Vamos equilibrar. Ele está falando da gente querer fazer as coisas de forma afobada e desorganizada, certo? Então, Deus ele fez questão. Ele não poderia, porque parem e meditem comigo, parem e meditem. Deus ele não poderia ter feito tudo de uma vez? Sim, ele poderia ter criado tudo de uma vez, porque ele é suficientemente e infinitamente poderoso para criar todas as coisas de uma vez. Mas ele mostrou que a gente deve fazer as coisas devagar, uma coisa de cada vez. Isso só me faz, na verdade, glorificar cada vez mais a Deus, né? Porque ele mostra o quão sábio ele é e o quanto ele tem as rédeas da história nas mãos, né? Porque ele fez algo já visando milhares de anos na frente. É algo impressionante, irmãos. Algo impressionante mesmo essa questão da
onisciência divina, como Deus ele atravessa, né, a história, os séculos, ele está além do tempo, né, ele é distinto da sua criação, ele não depende dela, ele não surgiu por causa dela, né? Inclusive isso nos ajuda a entender que o tempo não faz parte, na verdade, do ser de Deus. Deus ele criou o tempo, Deus ele não faz parte do tempo, né? Deus ele não existe, ele é, né? Meio complicado de entender, mas quem já deu uma estudada entendeu a frase que eu acabei de falar, né? Então vamos agora aqui para as aplicações práticas, já caminhando para o final. Queria elencar aqui para vocês 5 aplicações, certo? A primeira delas, e essas aplicações aqui são principalmente para quem está aí no campo universitário, como Anne, como Luan, certo? Roberto, que provavelmente vai entrar também nesse campo. Serve também até para quem está no trabalho e tem alguém que questiona, tem sempre alguém de coração duro que gosta de questionar, então isso daqui é bem válido, né? Primeira consideração, primeira aplicação, sobre macroevolução e microevolução, né? Como eu falei anteriormente, minha gente, a gente não tem problema em aceitar a variação na ordem micro, existe a variação, certo? Na ordem micro. A gente tem dificuldade em aceitar na ordem macro. É biblicamente implausível a declaração de que todos os seres vivos surgiram de um descendente comum, pois vai de encontro ao que foi dito anteriormente, né? Porque cada ser foi criado de acordo com a sua espécie, né, em relação aos vegetais. Além disso, as descobertas científicas recentes demonstram a inconsistência da visão evolucionista, certo? Como, por exemplo, o registro fóssil. Observe o registro fóssil. O registro fóssil, ele demonstra que as formas de vida, elas aparecem, a sua carga genética aparece de forma abrupta, não existem espécies de transição. O que isso quer dizer, Sérgio? Quer dizer que não existe um lagarto com asas de pássaro. Por que não existe essas espécies de transição? Entendeu? Isso não existe, você não encontra por aí um lagarto com asas, né, ou um peixe com patas de lagarto, coisas dessa espécie, você não encontra. Outro exemplo aqui é a complexidade irredutível dos seres. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu falei na aula anterior, existe um motor da barbatana, da salmonela, não sei se o nome nem sei se o nome realmente é esse, barbatana, mas enfim, é aquilo que faz com que ela se movimente. Existe um mecanismo ali, pessoal, que é complexo, muito complexo, e é perfeito o funcionamento dele para ocasionar a movimentação da barbatana dela, certo? Desculpem aí o barulho. Se eu retirar qualquer parte que seja do motor que faz com que a barbatana se mova, certo? Vai deixar de funcionar, né? Então, em que período cada parte do motor surgiu, né? De acordo com a evolução? Em que período essa parte aqui surgiu? Em que período essa outra surgiu? Né? Então, é uma inconsistência isso daí, né? Então, a gente tem problema em relação a isso daí, não é só essa questão desses detalhes. A segunda consideração diz respeito à terra muito antiga ou nova. O cristianismo, ele não tem problema com essa questão da terra muito antiga ou muito nova, não, certo? A gente não tem dificuldade em aceitar que a terra tem milhões de anos. Por que a gente não tem dificuldade? Porque não era a intenção, mais uma vez, não era a intenção de Moisés escrever sobre esse assunto. E, além disso, essa especulação não interrompe a máxima de que Deus é o criador de todas as coisas. Então você pode afirmar que houve um intervalo muito grande de tempo entre o verso 2 e o verso 3 de Gênesis, você pode, com toda certeza. Ou pode não afirmar, isso não vai interferir absolutamente em nada. Ok? Tocar aqui no ponto agora sobre teorias de gênero. Isso daqui está muito em voga hoje em dia, né? Então existe uma guerra de cosmovisões, pessoal, também nos nossos dias, da mesma forma que existiu lá diante de Moisés e o povo de Israel, certo? Pode ir, Mateus, Deus te abençoe. Então, existia de fato essa guerra de cosmovisões, porque o povo de Israel estava contaminado pela visão egípcia, certo?
E Moisés estava querendo redirecionar a cosmovisão do povo. Então, o que existe é justamente isso hoje em dia. É uma guerra de cosmovisões, certo? Então, em nossos dias espalha-se a ideia do uno e a ausência de distinções sobre tudo. Então, pode perceber que quem é diametralmente oposto ao cristianismo, eles procuram, né, sobretudo quem é de esquerda, aí procura unificar todas as coisas, né? Além de tudo, existe a supervalorização dos animais em detrimento da coisificação do ser humano. Ou seja, eu posso cometer aborto, né? Não é permitido aborto, né? Mas mate um mico-leão-dourado para você ver, mate uma espécie em extinção, mate uma vaca lá na Índia para você ver o que é que ocorre. Então, na verdade, é uma supervalorização dos animais em detrimento do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E só retornando aqui a questão da unificação que eu falei, das ideias, né, tanto das ideias quanto de gênero, eles procuram justamente unificar gêneros, né? Homem e mulheres são iguais, certo? Homem e animal são iguais, justamente porque essa é a ideia pagã. O interessante é que é a mesma coisa nos nossos dias, minha gente. O que vai mudar é somente a veste, a roupa, mas é a mesma ideologia dos cananeus e dos egípcios, entendeu? É a coisificação do ser humano, certo? Então, para algumas pessoas, o homem nada mais é do que um animal como os outros, né? A gente sabe, porém, que Deus é um Deus de distinções. Deus, ele faz distinções. Perceba que ele separou a luz das trevas, perceba que ele separou a água da terra, perceba que ele separou o homem da mulher no quesito gênero. São ambos imagem e semelhança de Deus, mas de gêneros diferentes, certo? Deus e criação, certo? Deus não é a criação, ele não se aplica a ideia panteísta que ele é distinto, certo? Então, se alguém chegar para algum dos irmãos fazendo essa afirmação, né, vá com a Bíblia em mãos, justamente afirmando que eu creio que Deus é um Deus de distinções, ele faz as devidas distinções aqui no livro de Gênesis, né? A unificação radical é uma ideia pagã. Deus não se curva diante de suas criaturas, certo? É a outra lição que a gente aprende em decorrência da análise desse estudo. Então, o relato de Gênesis nos mostra que nada é impossível para Deus, inclusive salvar a quem quer e condenar a quem quer. Né? Porque Agostinho Codemos, ele como calvinista, ele insiste em tocar nesse ponto aqui, eu acho bem pertinente de fato. Né? Porque parem e pensem, minha gente, Deus ele tirou todo esse universo do ex nihilo, tirou todo esse universo do nada, certo? E como é que eu chego para alguém e digo, Deus ele não tem poder para salvar um indivíduo, mesmo que ele não queira? Né? Como é que eu posso pensar algo dessa espécie? Né? Que Deus, ele com tamanho poder, ele não possa fazer tal coisa. Entendeu? Não é querendo isentar o homem da sua responsabilidade, mas Deus, ele tem poder para fazer o que quiser, inclusive salvar quem quer e condenar quem quer. Entendeu? Eu falo isso com todas as letras e com a boca cheia, porque a Bíblia, ela fala isso. Deus, ele salva quem quer e condena quem quer, porque ele é o dono da criação, ele tem autoridade sobre ela e pôs as suas digitais nela, né? Ele tem a escritura da criação. Quinta e última aplicação, Deus criou o mundo para o homem habitar e para que ele mesmo pisasse séculos depois, porque tudo converge na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, como Deus encarnado, ele respirou o ar que ele criou, ele pisou no chão que ele fez e provou a comida, né, oriunda da vegetação que ele criou também. Então tudo aponta para ele. Deus criou todas essas coisas a fim de que ele mesmo pudesse pisar aqui e pudesse sacrificar-se por nós, pudesse nos salvar dos nossos pecados e restaurar a nossa comunhão, assim como cantam, como dizem os nossos louvores, né? Ele restaurou-me a comunhão, né? Então, essa daqui foi a aula de hoje, certo? A aula número 2, por aqui, que Deus abençoe a cada um que está nos assistindo, e até a nossa próxima aula,
em nome de Jesus.